Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para comentar um filme. Dessa vez eu vou comentar o filme Sonhos de Trem, mas para comentar um filme que está concorrendo, né, ao Oscar de 2026 como o melhor filme. Dessa vez eu vou comentar o filme do Clint Bentley, Sonhos de Trem. É um filme muito profundo, que narra a vida de uma pessoa e a vida, né, de um personagem chamado Grainier. Quando eu falo que ele narra a vida de Grainier, é porque realmente esse filme ele faz um recorte do início, né? Não do início, né? Porque ele não começa a beber, mas já mostra ele criança até o momento, né, final da vida do personagem. É... E aí é uma espécie de spoiler, porque eu acho que o que é bonito nesse filme se faz nesse tempo, né? Da infância até a, a, o fim da vida do Grainer, né? O Grainer, quem é Grainer? Bom, e aí quando fala que narra a história da vida do Grainer, é muito interessante isso, porque o Grainer não é nenhum, por exemplo, como Marty Supreme, que fala sobre um homem que é um grande jogador de tênis de mesa e que tem um destaque no esporte. Ele não é um ator de Hollywood, ele não é um grande empresário. Grainer, quem é Grainer? Grainer é um homem comum, um homem que trabalhou na maioria da sua vida como lenhador, é, na, perto do lugar onde ele morava, né, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. E o filme vai, né, contar a vida desse personagem que começa a vida sem nenhuma perspectiva. Para de estudar muito cedo e que, como o próprio filme diz, não tem nenhuma perspectiva de vida. O que, né, eu dividiria o filme em três momentos. Esse primeiro momento em que ele não tem uma perspectiva de vida, né, porque ele é uma pessoa sozinha e que não tem ninguém ao lado dele. Depois ele vem a conhecer o grande amor da vida dele, a Gladys. Gladys é uma pessoa que se mudou para Idaho e que desde o início teve uma conexão muito grande com esse personagem. Então eles se conectam, eles formam uma família, eles têm uma filha, né? E aí o Grainer vê a vida fazendo sentido, né? A família dá sentido à vida do Grainer até o momento em que uma tragédia acontece e ele volta a estar sozinho, né? É... Então Grainer tem essas três fases da vida dele. E nos momentos em que ele está sozinho, ele vai buscar um sentido para a vida dele. É muito interessante como Sonhos de Trem utiliza uma pessoa comum, um ser humano que aparentemente não geraria interesse nenhum para ninguém, como no final do filme, né, isso chega a ser falado, para trazer uma série de reflexões. É interessante a figura da floresta nesse sentido. A floresta talvez apareça como mais um personagem, né, dessa história. Muitas vezes a floresta é destacada ali, as questões, a floresta com suas árvores, seus animais e tudo que nela pulsa vida, né, aparece ali como talvez um personagem. Eu acho que a floresta é sim um personagem. E é muito interessante como esse personagem floresta vai atravessar a vida de Grainer, né? Seja no trabalho, seja gerando, né, traumas que nunca serão curados, é, seja por experiências que ele passa. Mas Grainer é uma pessoa que decidiu, não é que ele decidiu, mas ele vive uma vida, ele vive a vida dele, né, sem se preocupar muito com outras coisas. Ele tenta viver a vida dele como muitas pessoas fazem normalmente, mas no viver dessa vida dele, ele é atravessado por diversas coisas. Uma dessas coisas, por exemplo, é o preconceito. O filme fala sobre a questão do preconceito, né? Contra os chineses que são expulsos, e depois ele vive isso de uma forma muito forte
quando ele faz amizade no trabalho dele com um imigrante chinês, e ele fala que esse imigrante chinês, de certa forma, passou a constituir uma família, porque aqueles homens que trabalham cortando aquelas árvores, construindo aquelas ferrovias, eles são uma família, porque eles vivem juntos, eles estão juntos ali trabalhando durante meses para construir aquelas estradas de trem, né? Aqueles trilhos onde o trem vai passar. E esse amigo chinês, ele né, não se sabe por qual motivo, ele pegam ele ali, agridem ele e jogam ele da ponte, né, do trilho do trem. E aquilo deixa uma marca muito grande na vida do Grander. Aquela injustiça que aquele homem sofreu traz uma marca muito grande. Tanto que o Grander vê aquele homem diversas vezes ao longo da sua vida, e parece que aquele homem está aparecendo ali porque, de certa forma, ele vai cobrar algo de Grainer, né? Grainer se sente, de certa forma, culpado por aquele homem, por ter acontecido aquilo com aquele homem. Culpado ele não é, obviamente, mas ele está vivendo aquilo, né? Às vezes, muitas vezes de forma passiva, e essas situações vão encontrando ele. Então aquele homem vai encontrando ele, assim como o trilho do trem vai encontrando ele. Eu acho que o trilho do trem, ele tem uma representação, e eu estou falando da minha percepção, né? O filme fala um pouco sobre essa sede de desenvolvimento que o sistema atual, o sistema predominante hoje em dia, o capitalismo, tem, né? Que é essa sede de progresso a todo custo, que leva, por exemplo, à destruição de um dos personagens do filme, que é a floresta, né? Esse progresso e esse progresso que tem que ser constante, porque o lucro precisa acontecer, o progresso precisa acontecer, né? Vai contrastando com essa figura da floresta, né? E então ele começa a sentir aquilo de uma forma muito forte. Ele começa a sentir que o trabalho dele, de certa forma, cobra algumas questões que nem ele consegue compreender muito bem, mas parece que ele está caminhando, né, para um abismo dentro daquele trabalho, porque aquele trabalho gera alguma forma de autodestruição, né? E o que é muito interessante, porque o Grainer, né, no momento em que ele encontra sentido da vida dele, que é a família, né, em sua família, ele sente o tempo todo que algo está tentando destruir ele. E parece que a floresta, enquanto personagem, né, vai ali oprimindo o Grainer, vai oprimindo esse personagem, e ele sente que uma hora algo vai acontecer, até que isso realmente acontece, né? Quando essa floresta é consumida pelo fogo, ele tem a resposta ali, né, de que sim, né, uma hora o que ele sentia que iria acontecer realmente acontece. E a resposta, né, dessa floresta, desse organismo, desse personagem no filme, vem, né, e vem de uma forma avassaladora para ele, porque ao mesmo tempo que aquele fogo faz a floresta queimar, a vida de Grainer queima em uma melancolia que ele passa a enfrentar por estar mais uma vez sozinho, né? Então, existe uma contradição que esse filme traz muito bem entre a questão da humanidade, né? Eu acho que o Grainer, ele representa a humanidade. O Grainer ele é um ser humano. Ele é um ser humano que ele não tem aspirações grandes, ele não quer ser um grande capitalista, ele não quer ser um homem rico, ele quer viver feliz com a família dele, né? Mas mesmo sem essa sede capitalista, ele faz parte também dessa máquina de progresso. Ele acaba fazendo parte, porque ele está trabalhando ali diretamente, né? Cortando árvores, fazendo a floresta perder, né, as suas árvores, os seus organismos, perder vida mesmo, né? A floresta perde vida e a floresta cobra, né? Então, ainda que o Grainer não seja, né, essa pessoa com sede de progresso, com sede de dinheiro, ele é atravessado por essa realidade, que é uma realidade que muitas pessoas atravessam também, né? Quando uma pessoa, por exemplo, tem a sua casa perdida numa enchente, essa pessoa pode ser um Grainer da vida, né?
que às vezes não está fazendo nada ali, mas que de certa forma, como ser humano, está contribuindo para essa morte que uma hora cobra, né? Então, eu acho que o filme também traz muito essa mensagem em um mundo que a gente vive, que o progresso é muito importante e que esse progresso vem de forma desmedida, sem se preocupar com o nosso futuro, né? E que essa preocupação desmedida, sem se preocupar com o futuro, uma hora vai ter um resultado. Atravessa Grainer, como atravessa milhares de pessoas na vida real. Então, esse filme também fala sobre essas questões. Isso torna o filme muito rico, porque não é só a história de um personagem, não é só a história de uma pessoa comum, uma história muito triste, né? Uma história é, que é marcada por essa tristeza, mas uma história que é atravessada pela sede humana de lucro, de gana, de estar sempre ali querendo mais, mais e mais, né? Tem uma cena muito interessante, o Granner está dentro de um trem e ele está dentro da ponte que ele construiu, dentro da linha de trem que ele construiu. E ele fala assim, alguns anos depois, essa ponte aqui foi substituída por uma outra de concreto. Ou seja, o ser humano está sempre buscando coisas novas para essa sede de progresso, essa sede de lucro e tudo, né? E as coisas antigas, elas se perdem. Mas elas estão ali, sabe? Vivas. Aquela floresta, aquela linha de trem, tudo que ela gerou para ser construída, todas as mortes, sejam de pessoas ou sejam de árvores e de elementos da natureza, tudo isso, né, acontece. Em um momento, a vida cobra isso, né? Então, eu acho que esse filme faz um convite para pensar a ganância humana, né? Esse filme faz de uma figura aparentemente irrelevante, como é Grainer, uma figura gigantesca, porque faz pensar, né, que todo o ser humano, por mais ordinário que seja, por mais comum que seja, está atravessado por esses problemas, está atravessado pelas questões referentes ao meio ambiente, ao ambiente em que nós vivemos, a tudo isso, sabe? Então, Sonhos de Trem é uma forma muito interessante como a arte aborda problemas sociais. É um exemplo de uma forma muito interessante como a arte, problemas no caso ambientais, né? Aborda problemas ambientais e como esses problemas refletem, né, de alguma forma, no ser humano, né? De certa forma, ainda que a gente não faça nada, isso pode nos atravessar, né? E aí eu volto a repetir, seja numa enchente que destrói casas, seja num incêndio que vai matar pessoas, seja lá como for, seja nos recursos que acabam, de qualquer forma, sabe? Então esse filme é um convite mesmo a pensar a questão ambiental e o futuro da humanidade, né? Porque o mundo não é feito de artistas, o mundo não é feito de grandes atletas só, o mundo é feito de humanos. O mundo é feito de humanos como Grainer. Então aí vem a escolha muito interessante de Sonhos de Trem, de usar uma figura como ele, uma figura que aparentemente, eu volto a dizer, seria irrelevante, mas não é. Os seres humanos não são irrelevantes, né? Então, eu acho que esse filme traz essa reflexão. É um filme muito interessante. É, já vi pessoas falando que esse ano não tem grandes filmes. Mas, assim, eu discordo. Eu acho que existem filmes muito bons no Oscar. Sonhos de Trem, por exemplo, é um filme. Já falei aqui sobre Agente Secreto, falei sobre Bugônia, falei sobre. é, falei sobre outros filmes também, né? É, quem quiser acompanhar na página, inclusive siga, né? Siga, compartilhe, curta e fique ligado, porque eu acho que o Oscar esse ano traz filmes muito interessantes e filmes que falam sobre problemas da humanidade, sejam sociais, sejam ambientais, seja de qualquer natureza. Se gostaram do vídeo, mais uma vez, curtam, compartilhem, sigam esse canal
para que eu possa continuar divulgando os vídeos. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.